ouvintes preciosos, que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, possa ricamente repousar sobre cada um de vós, que vocês, ouvintes, gozem das ricas bênçãos de Deus, tenha saúde, seja forte com Deus. A coisa mais importante que nós temos na vida é saber que somos adorador de Deus. Eu já ouvi gente falar que a gente tendo saúde é o que é importante. Mas o importante mesmo é ter Deus. A saúde é boa, mas ela está em segundo lugar. Sempre Deus, Ele tem que tomar o primeiro lugar da nossa vida. A palavra correta é essa: tendo Deus é o que é importante. Porque se você tem Deus, você tem saúde. Se você tem Deus, você tem força, você tem ânimo, você tem alegria, você tem vitória. Então a palavra correta é essa: o importante é ter Deus. Porque Deus, quem tem Deus, ele tem os problemas selecionados, resolvidos. É a mesma coisa do rei Nabucodonosor, quando esse acendeu aquela fornalha, acesa 7 vezes mais do que era de costume. E ele falou: aquele que não adorar a imagem que eu tenho feito, eu vou jogar na fornalha. E esses 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, não concordando com o rei, e por não concordar com o rei, foi jogado na fornalha. Agora, hoje nós temos muito Nabucodonosor. Se você não concordar com ele, te joga você em fornalha. Hoje nós temos muito pastor Nabucodonosor. Se o membro não concordar com a sua doutrina, não concordar com o seu costume, ele joga na fornalha, no desprezo, no abandono. Nabucodonosor era assim: ou concordava com ele, ou era jogado na fornalha. Será que nós não temos muito esposo que segue esse regime de Nabucodonosor, rei da Babilônia? Muito esposo, se a esposa não concordar com ele, ele joga ela numa fornalha. Muito pai não age como Nabucodonosor, se não concordar com ele, ele joga na fornalha. E assim nós encontramos muito Nabucodonosor hoje, que as coisas vai bem, ele te ama, ele faz banquete com você enquanto você está de acordo com ele. Mas o dia que você não concordar mais com os seus costumes, com as suas determinações, ele joga você na fornalha. Nabucodonosor disse: se concordar, a fornalha está aí, e ela está acesa, e ela vai ser acesa 7 vezes mais do que é de costume. E aquele que não concordar comigo, eu jogo ali na fornalha. Mas aquele que concordar comigo, então esse vai festejar comigo, mas se não concordar, vai para a fornalha. Não é só Nabucodonosor que tem esse meio de se dar bem com quem concorda. Tem gente que ela gosta de você, ela anda com você, até elogia você porque você está concordando com ele. Mas a partir do dia que você não concordar mais com ela, ela joga você no desprezo, ela joga você na fornalha. Isso não é correto, porque o amor, ele ou concorda ou não concorda, ele é amor. Ou está de acordo ou não está de acordo, o amor, ele tudo espera, tudo suporta. O amor,
ele não trata mal por mal. 1 Coríntios, capítulo 13. O amor não é assim. Você só é meu amigo, você só anda comigo, se você concordar comigo. Judas Iscariote não estava de acordo com Jesus. Nós encontramos que quando aquela mulher lavou o pé de Jesus com as lágrimas e enxugou com o cabelo, Judas reprovou aquilo, dizendo que ela estava fazendo um desperdício, porque aquele perfume que ela derramou sobre Jesus ao quebrar o vaso, que ela quebrou o vaso de perfume e derramou sobre Jesus. Judas disse que ela estava fazendo um desperdício, que ela devia pegar aquele perfume e vender e dar o dinheiro para os pobres, mas não derramar sobre Jesus. Mas Jesus não mandou Judas embora por causa disso. E Judas não falou, Jesus não falou, Judas, não anda mais comigo porque você não está de acordo, você está reprovando o que a mulher fez. Porque Jesus é o amor, Jesus é o amor. E por Jesus ser o amor, ou concordando com ele, ou não concordando com ele, ele tratava iguais a todos. Iguais a todos. Nós encontramos o grande Moisés, quando esse foi buscar Israel lá no Egito. O irmão pensa que todo mundo concordou com Moisés? Não, concordou não. Pensa, Faraó não concordou, tá certo, Faraó era do Egito. Mas o próprio povo de Moisés não concordou com Moisés, a maior parte não. Coré, Datã, Abirão não estava de acordo com Moisés. Acharam que Moisés fez errado de buscar eles e trazer para o deserto. Moisés tinha que tirar ele do Egito, mas não deixar eles faltar, com falta de água, com falta de alimentos. E por isso se levantaram contra Moisés, em desacordo com Moisés. Agora Moisés nunca expulsou eles, Moisés nunca quis invitar de andar com eles, porque eles não estavam em acordo com Moisés. Quanta esposa, ela às vezes não está de acordo com o marido, mas isso não faz com que ela separe. Não, isso não faz. A própria esposa de Jó não estava de acordo com Jó. Quando Jó ficou cheio de feridas, da cabeça aos pés, e Jó tinha perdido as suas fazendas, seus gados, seus filhos, sua esposa falou para ele: ainda continua fiel a Deus? Ainda conserva tua fidelidade com Deus? Amaldiçoa teu Deus e morra. Ela não estava de acordo com Jó, pelo silêncio, pela dedicação que Jó tinha a Deus. A esposa dele não estava de acordo. Ela achava que Jó tinha que amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó não ofendeu ela, não maltratou ela, não expulsou ela. Falou: você fala como se fosse uma doida. Nem disse que ela era doida, como se fosse uma doida. Isso quer dizer que ela não era para Jó. Eu sou grande admirador desses homens bíblicos. Esses homens bíblicos foram maltratados, desprezados, mas eles mesmos não desprezavam ninguém. Se a gente for analisar Davi, quando Davi era perseguido por Saul, rei Saul, Davi, por certo, devia odiar Saul, desprezar Saul. E Davi amava Saul,
que quando Saul morreu, Davi fez um comentário muito lindo sobre Saul, dizendo que Saul e seu filho Jonatas foi uma grande perca que Israel perdeu. Chamou Saul e Jonatas de grandes percas. Que Israel perdeu dois homens muito poderosos, ligeiros como se fossem águias. Isso foi o comentário de Davi a respeito de Saul depois da morte de Saul. Então a gente via que Davi podia matar Saul, podia odiar Saul, mas não odiou. Pelo contrário, sentiu a morte dele, sentiu a falta dele. O José do Egito podia odiar seus irmãos pelo que seus irmãos fez a ele. Seus irmãos desprezou ele, vendeu ele, jogou ele num poço, e ele foi vendido aos ismaelitas e desapareceu lá para o Egito. Tudo isso porque os seus irmãos o vendeu. Mais tarde, os seus irmãos encontram com José, mas não José dentro de um poço, mas não um José escravo, mas um José governador do Egito. A última vez que ele vira o José amarrado com a mão para trás e levado como escravo. E quando ele vira o José pela última vez, indo amarrado como escravo, agora quando eles voltam a ver José novamente, um rei, um governador sentado num trono, com um anel de faraó no dedo e governando o Egito. A última e a primeira, e quando volta a ver, que diferença, hein? Quem sabe eles pensavam que José estava lá para o Egito como escravo, talvez estava morto já, ou talvez estava muito longe, mas José estava um governante. Muitas vezes a gente desfaz de uma pessoa e quando a gente vê aquela pessoa pela última vez, a gente vê ela amarrada, presa. E quando a gente volta a ver ela está lá em cima no sucesso, na prosperação. A última vez, amarrado, escravos, agora quando volta a ver um governador. Que diferença da última vez com o retorno de ver. Assim também somos nós, ouvintes preciosos. Eu digo isso com toda segurança. A escravidão, os marrios da vida, o desprezo não é tudo. Uma pessoa pode te desprezar, te humilhar, pode até falar que você não significa nada. O que você não pode é dar ouvido para essas pessoas. Como os irmãos de José, não viram em José nada. Eles não viram em José o que José dizia que era, um governador. Eles venderam José, rasgaram a roupa de José, jogaram José num poço, venderam José por 20 moedas. Tem pessoa que rasga você, rasga seu coração, joga você num poço, vende você, troca você, marra você, arranca tudo que você tem, arranca tudo a sua roupa, arranca tudo o seu bem e joga você para a rua. Assim fizeram com José. O tempo passou 10 anos, passou 15 anos. Quando voltaram a ver José, ele não estava mais nu, como eles viram ele pela última vez nu. Ele estava agora com a veste de governador. Ele estava agora sentado num trono ao lado de Faraó.
saiu com a mão para trás amarrado, como escravos. Agora eles voltam a ver José, um governador. Tem muita pessoa que a última vez que você viu ela um mendigo. Mas se você visse ela agora, o tempo tem passado, e o tempo traz muitas coisas para nós. O tempo não vem sozinho. Tem pessoa que você desfaz dela, e desfaz, e daqui uns 10 anos, 20 anos, você volta a encontrar com ela, às vezes ela está lá em cima, no sucesso, ela prospera na vida, e você não saiu daquilo que você está. Um rapaz estava falando para mim que ele trabalhava numa firma, juntamente ali com seus colegas, e ele brigou uma vez com um colega, os dois discutiu muito feio. E no discutir com o colega, ele humilhou o colega e falou que o colega não servia para nada, e brigaram, discutiram. E ele saiu dessa firma, foi trabalhar em outra, foi para um lado, passou 10, 15 anos. Um dia ele fez ali um cursinho para poder entrar numa firma que era um bom emprego. E na hora chamaram ele e ele foi fazer entrevista. Sabe quem é que estava no escritório para entrevistar ele? Aquele colega que ele brigou há 10 anos atrás e desfez dele, dizendo que ele não servia para nada. Ele cresceu, se tornou um gerente. E agora ele, quando aparece o gerente para entrevistar ele reconhece que era aquele colega que ele humilhou, desprezou há 10 anos atrás. Quanta pessoa você não humilha ela hoje, daqui 10 anos você precisa dela. Quantas pessoas você não ofende ela, quanta pessoa você fala as coisas para ela de deixar ela a zero. E o tempo passa, e um dia você está em apuro, e você precisa de alguém para te ajudar você, e quando você vê, você dá cara a cara com aquela pessoa que você humilhou tanto ela. Como que a vida é cheia de surpresas. A vida, ela é uma caixa de surpresas, e cada dia elas apresentam para nós muitas surpresas. Enquanto a vez, a moça que namora determinado rapaz, e o rapaz é pobre, e às vezes o rapaz não tem um bom emprego, ela desfaz do rapaz e larga o namoro, porque o rapaz... E ela casa, e com outros, é lógico, porque achou um outro mais bem amparado. E o tempo passa, e um dia ela encontra aquele rapaz, que ela tanto desfez dele, às vezes, o gerente de uma firma, ou até mesmo empresário. Cresceu, subiu, aí ela fala, olha aí, e eu que desfiz dele, olha onde ele está. Assim é a vida é desse jeito. Então por que desfazer dos outros? E nós não sabemos o que espera por nós amanhã. A vida é uma gangorra. Hoje você está aqui embaixo e amanhã você pode ter lá em cima. E quem é que vai dizer que amanhã não é você que está lá embaixo e aquele que está lá embaixo hoje estará amanhã lá em cima? Quanto empregado não é o patrão hoje e o patrão é o empregado? Quantos? Quanto que entra numa firma como empregado e por fim torna o patrão,
e o patrão torna o empregado. Isso está cansado de acontecer. E quanto à doméstica, que hoje é uma dona de casa, tem um lar, tem um emprego, tem um bom salário, e aquela que era a patroa dela está arruinada. Isso chama gangorra. A vida é uma gangorra. Então, por isso que é difícil a gente desfazer de uma pessoa, porque a gente pode ter uma situação boa e a gente pode ter tido na vida bons resultados, bom emprego, ou a mesmo recebido uma herança que leva a gente até ter uma posição boa e goza de certa regalia que o outro não goza. E isso leva a gente a desprezar um, desprezar o outro. E não sabe que talvez daqui 10 anos você é que está lá embaixo e aquele que você despreza está no lugar que você estava até maior. Israel no Egito era escravo. E depois nós encontramos Israel se tornando a maior nação do mundo lá em Canaã, sob a liderança de Davi, Salomão. E o Egito que governava Israel é que estava lá embaixo agora. Israel estava lá em cima e o Egito lá embaixo. Assim como era Israel com o Egito, o escravo virou senhor e o senhor virou escravo. Assim acontece muitas vezes na vida. Às vezes, aquele marido despreza a esposa e mais tarde a sua esposa, ela se torna uma mulher cheia de saúde e força. E hoje ela é desprezada e um dia você pode precisar dela. Hoje você maltrata ela, trata ela com grosseria, estupidez. Mas você pensa que vai ser sempre assim, não é? Irmão de José, pensava que José ia ficar só em poço? Não, ele foi para ser governante. E quem ficou no poço foi os seus irmãos. Mas ele foi para o reino. Aquele homem que andava aqui nessa terra com uma sandália empoeirada e uma veste empoeirada das estradas, chamado Senhor Jesus Cristo, subiu na mais alta altura e se revestiu de glória. Quem é que esperava? Que aquele homem chamado Jesus, empoeirado, cansado, fraco, era o Rei do Rei, Senhor do Senhor. Quem é que esperava por isso? Você não sabe o seu amanhã. Você não sabe qual é que é a surpresa que te espera. Talvez é dinheiro, talvez é fama, mas talvez é uma perca de um braço, de uma perna, de um pulmão, de um rim. E a pessoa que você despreza é exatamente essa pessoa que você vai precisar dela. Então a coisa a fazer é procurar amar, respeitar e levar as coisas assim, com grande consideração. A esposa, o esposo, você não deve desprezar ninguém, porque você não sabe o seu amanhã, você não sabe aonde é, o que espera por você amanhã. Então, sendo assim, nesse pensamento, que é um pensamento da vida, muita surpresa nós esperamos, e boa, mas também amarga, não é?
Quem falava que José ia ser o governante um dia? Aquele menino nu, com as mãos amarradas, jogado em poço, e quando o seu irmão voltou ver ele, um governante. Que diferença? O tempo. O tempo traz muita coisa com ele. O tempo traz muita surpresa com ele. E às vezes você é orgulhoso, é orgulhosa, desfaz de um, desfaz do outro. Não cumprimenta um, não cumprimenta outro, pensando que sempre é dessa maneira. O mundo não é uma coisa paralisada. O mundo é um movimento. E nesse movimento do mundo, nós estamos movimentando com o mundo. E um vai para o sul, outro vai para o norte, um vai para o leste, outro vai para o oeste. E mais tarde se encontramos em algum lugar. E quando nós despedimos, talvez você despede uma veste de ouro, uns sapatos brilhando, e o outro com um mendigo barbudo. E quando encontra, você é que está barbudo e ele está com roupa resplandecente. O encontro de José com seus irmãos foi muito diferente da despedida. A separação foi humilhante. Se separaram, José chorando, pedindo misericórdia, não faça isso comigo. Essa foi a despedida. Rasgado, amarrado, vendido. Agora o encontro, um anéis de faraó no dedo, um veste de governante. E aquela pessoa que você desprezou tanto ela um dia, será que o seu encontro com ela, você não vai encontrar com ela em vestes resplandecentes? E você barbudo? E você como os irmãos de José morrendo de fome? Os irmãos de José morriam de fome. Quando eles venderam José que foi morrendo de fome, que ficou no poço, não deram comida para o menino. E ele foi vendido normalmente, com fome, com sede. Agora quem estava com fome e com sede eram seus irmãos no encontro. Existe muito encontro surpresa, muito encontro. Na despedida era você que estava lá em cima. Na despedida era você que estava no sucesso. Mas no encontro, você está no fracasso. E aquele que você o expulsou da sua vida, do seu lar, da sua presença, como um mendigo, como um fracassado, no encontro ele está. Ele está como um governante e você está em fome. É a vida, irmão. Não tem como mudar isso. É a vida. É a despedida e o encontro. A despedida você está vantajoso. No encontro. Vamos falar de Jacó. E Esaú, irmão de Jacó. Na despedida, Jacó estava com medo, correndo. Esaú estava armado, correndo atrás do seu irmão. Até que precisou a sua mãe, a Raquel, falar para Jacó: foge,
senão o teu irmão te mata. E Jacó fugiu. E no encontro, hein? Passou os anos, passou o tempo. Esaú casou, Jacó também casou. Esaú teve filhos, Jacó também teve filhos. Agora os dois, depois de muito tempo, os dois vão se encontrar. Jacó, totalmente movido por Deus. Esaú, totalmente sem Deus. Quando os dois se encontrou, Jacó era um príncipe com Deus. Quando Jacó fugiu como um trapaceiro, mendigo, sozinho, sem nada na mão. Quando ele encontra com seu irmão, ele tinha 4 esposas, filhos, rebanhos e, por cima de tudo, a transformação que Deus dá. Que encontro e despedida humilhante, mas que encontro glorioso. Muitas pessoas que hoje você olha nela e você não valoriza elas, você trata ela de qualquer maneira, você despreza ela, critica ela, mas quando você encontrar com ela lá no trono branco, lá no dia do julgamento, você vai ver ela como os irmãos de José viu José, sentada no trono ao lado de Jesus, com uma coroa na cabeça como estava José, e com anéis de Jesus no dedo. E você vai falar, mas você é a rainha do céu? Sim. Você era uma lavadeira de roupa minha. Você trabalhava no meu sítio, nem sapato você tinha para pôr, eu conheço assim. E agora você está aí sentada ao trono ao lado de Cristo como rainha do céu. Esse é um encontro de muitos. José e seus irmãos, quando eles despediram de José, era um menino nu, com fome, com sede, chorando. Quando voltaram a encontrar com José, ele era um governante, sentado no trono, uma coroa na cabeça e anéis de faraó no dedo. Vamos falar um pouco sobre Lázaro. Lázaro e o rico, aquele que vestia todo dia de veste resplandecente, e que Lázaro era o feridento que até desejava comer da migalha que caía da sua mesa. Isso aí é Jesus que disse no Evangelho de São Lucas. Aqui ele era um mendigo, Lázaro, feridento. Se quisesse comer um pedacinho de pão, tinha que comer as migalhas que caía da mesa do rico. Quando o rico acabava de comer, ele ajuntava aquele restolho de pão na toalha e chegava no muro, porque a casa dele era em cima do muro, batia a toalha no muro e caía lá embaixo, na rua, aqueles pedacinhos de pão, e Lázaro estava ali, esperando ele bater a toalha e jogar alguma coisa ao lado de lá do muro, para ele catar e viver. Depois o Lázaro morre, mais tarde o rico também morre. Agora é o encontro. A despedida foi essa. Ele rico, vestia de púrpura, e Lázaro feridento. Essa foi a despedida. Agora o encontro. O encontro, ele estava no inferno, com sede, clamando, e ele levantou o olho, olhou e viu ao longe Lázaro no seio de Abraão, num paraíso, rodeado de flores, pássaros,
águas. E ele falou: pai Abraão, manda que Lázaro venha molhar a minha língua com a ponta do dedo. Esse é o encontro. A despedida, ele despediu de Lázaro vendo um feridento. No encontro ele viu o mesmo Lázaro no seio de Abraão, rodeado de glória e esplendor. Vai ter muito encontro, surpresa, muito encontro. Pessoa que você despede dela, que você toca ela da sua vida, e ela sai com um mindinho, como José, uma mão para frente, como diz o mundo, outra para trás. Talvez daqui 10 anos, daqui 15 anos, você está no inferno, uma vida de inferno, sem água, sem dinheiro, sem roupa. E a pessoa que você desprezou, se humilhou ela, agora ela está lá em cima no paraíso. Ela veio com um bom carro, boa casa, bom salário. E a vida é uma gangorra. Hoje você está aqui embaixo. Amanhã você pode ter lá em cima. Ou você está lá em cima e amanhã você pode estar lá embaixo. Assim é a vida. Não, a coisa que muda. Muda e muda muito. Quanta esposa com marido não humilha ela quando são moços, recentemente casados, por ele gozar de um bom porte físico, até mesmo de uma situação financeira boa, ele humilha a esposa, desfaz da esposa, e lá na velhice ele encontra com o derrame, ele encontra com esse inimigo chamado derrame. O coração fraco. E aquela mulher que a vida inteira ele humilhou, desprezou, agora é ela que vai ser a sua enfermeira. Agora é ela que vai buscar água, te trocar, te banhar. Agora ela está lá em cima e você está lá embaixo. Aonde você estava, ela está. E aonde ela está, você está. É assim a vida. É um sobe e desce. É uma gangorra. Quantos ricos que hoje é pobre. E quanto pobre que hoje é rico. Quantos? E assim continua o sobe e desce da humanidade. O sobe e desce da natureza. Quanto lugar que não chovia, hoje chove. E o outro lugar que chovia, hoje não chove. Quanto estado que não tinha emprego, hoje tem. Estado que tinha muito emprego, hoje não tem. É assim. É uma gangorra. Hoje você está lá embaixo, amanhã você está lá em cima. E quem estava lá embaixo está lá em cima. O que faremos? O que nós temos que fazer é você ser humilde e procurar respeitar tudo, porque você não conhece o seu amanhã. Você não sabe o que o seu amanhã espera por você. Os irmãos de José nunca esperaram que aquele menino nu, com fome, ia ser um governante.
Não, ele nunca esperava. A despedida foi despedido um menino nu, tremendo, com frio, com fome. Foi a despedida. Mas o encontraram com eles. Nós podíamos falar também de Faraó e Moisés, que quando Moisés fugiu do Egito, fracassado, correu para o deserto fracassado, quando ele matou aquele rapaz do Egito, enterrou na areia, e foi descoberto, e caíram em cima de Moisés. Ele fugiu como um covarde batido, que talvez muitas gargalhadas foi dado dele, vendo ele fugir, tentando libertar Israel, e fracassou. 40 anos mais tarde, 40 anos passou. Aqueles que ele olharam nele como um covarde agora eram valentes. Parava bem. Trazia purga, trazia moscas, trazia purga. Por 3 dias trouxe treva. Isso é parar o tempo, parar o sol. Abriu o mar vermelho. 40 anos mais tarde, o fracassado Moisés agora era um herói que dominava toda a natureza, e o que ele falava acontecia. Quem é que falava que aquele homem fugindo para o deserto como um fracassado, com medo de Faraó, ia voltar ali e ia parar o dia? Quem é que falava? Ninguém. Assim também hoje você vê um homem covarde, uma mulher correndo, como um patife. Mais tarde você vê ele como um herói. O tempo muda as pessoas. Muitos heróis se tornam covardes, muito covardes, se tornam heróis. Tudo isso é para a surpresa nossa. A professora de um desse inventor, descobridor da atmosfera aí, da potência do ar, ela expulsou ele da escola por 3 meses, dizendo que não tinha condição de dar aula. E hoje é o professor, se tornou professor aí da creca do ar, aí que descobriu a lei da gravidade. O homem que descobriu a lei da gravidade. Aquele que não falava a língua, usava um cabelo alvoroçado. 3 meses só na escola, foi expulso. E quem que falava que ele ia ser o professor da gravidade? Tem hoje escola com o nome dele. Quem é que podia falar que o Beethoven, o grande inventor de música, foi até mesmo também reprovado e se tornou quem? Beethoven, o mestre da música. E esse que inventou a lâmpada, o microfone, o inventor, Thomas Edison, também ficou na escola. Quanto tempo ele ficou na escola? Pouco tempo. Foi expulso da escola. Segundo a professora, era um burro. Era um aluno que não tinha condições de aprender. Fez mais de 1000 invenções, Thomas Edison. E uma delas é essa gloriosa luz elétrica.
esse microfone que eu estou usando, tudo invenção de Thomas Edison. O homem que foi considerado um homem com cabeça dura. Mais tarde, o grande inventor. E assim é o mundo. Então você não sabe quem é aquela pessoa que você está desprezando ela hoje. Amanhã ela vai ser. Quem falava que o Lula ia ser presidente? Quem viu ele trabalhando numa firma, carimbando cartão? Quem viu ele indo para o hospital com um dedo perdido? Embrulhado talvez em alguma coisa, derramando sangue? Que aquele homem ia ser um dia presidente. E você olha como Lula, você olha muitas pessoas que você não dá nada para ela, você desfaz dela, nem cumprimenta ela, você nem fala um bom dia para ela. E um dia ela estará no céu ao lado de Deus, sentado no trono ao lado de Deus. E você que desprezou tanto ela, estará de pé na frente do trono para ser condenado. E aí você vai até falar com ela: intercede por mim, ajuda eu a não ser condenado. Assim é a vida. Então amanhã nós não sabemos o que espera por nós amanhã. O que devemos fazer? Ser humilde, respeitar cada um, tratar bem as pessoas, procurar dar o melhor para ela, elogiar, orar e dizer boas coisas um do outro, porque a vida é cheia de surpresa. Quem que esperava que Abraham Lincoln ia se tornar o presidente dos Estados Unidos? Abraham Lincoln era cortador de lenha. Abraham Lincoln andava com um barco cheio de lenha que ele cortava. Inclusive no discurso de Abraham Lincoln foi mostrado um pedaço de madeira que ele fez cerca. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve, foi um dia cortador de lenha. E quem falava com aquele homem, com aquele machado na mão, um dia ia ser o presidente dos Estados Unidos e se tornar um do maior presidente. Você não conhece o seu amanhã. Por isso, não despreze alguém. Aquele que você vê nu hoje, com fome, pode ser um governador amanhã. E você que está no sucesso hoje, pode ser o fracassado de amanhã. Ricamente.